Boa noite a todos e a todas. Pessoal que chegou aí antes, eu estava aqui de olho já no YouTube, já está acompanhando vocês. Então, é uma alegria estar aqui hoje, pessoal, mais uma vez no nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Lembrando que esse estudo não é um estudo de leitura continuada do livro. O objetivo desse estudo é pegar elementos importantes que estão dentro dessa obra, que muitas vezes passam despercebidas. E nós vamos aqui estudar, elucidar, fazer correlação com a ciência, com os evangelhos. Então, é um tipo de estudo diferente, um formato um pouco diferente do que o formato usual. Então, eu queria dar uma boa noite aqui para todo mundo que está desde o início, aqui já aguardando ansiosamente, né? Laura, Maristela, Regina, Terezinha também, minha amiga Terezinha lá de Maceió, que chegou aí agora. Pessoal, muito boa noite. O estudo de hoje vai ser um estudo muito especial. Nós vamos dar continuidade ao capítulo Sublime Visitante, que é o terceiro capítulo. Estamos na quarta semana. Quem ainda não assistiu os estudos anteriores pode procurar aqui na Rede Amigo Espírita, vão encontrar o primeiro, o segundo e o terceiro estudo. E vocês podem também encontrar a obra Obreiros da Vida Eterna para vender nos sites, né? Tanto na hiperlivros.com como no Amazon.com e nas instituições espíritas, que algumas delas estão oferecendo aí a entrega de livros espíritas, porque é importante fazer uma leitura prévia para nós começarmos aqui o nosso estudo. Só para lembrar, pessoal, importante lembrar onde nós paramos na semana passada. Nós paramos naquele momento em que o Asclépios, que é aquela entidade das esferas superiores, chega ao nosso lar, lá no Santuário da Bênção, e ele se materializa. E a gente lembra que é como se fosse um holograma. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas eu falei também no final que ia revisitar essa estrutura que a gente estudou na semana passada, para poder nós falarmos um pouco mais sobre os elementos que estavam ali escondidos na, digamos, aparição, na materialização ou no holograma do Asclépios. Então, como vocês lembram, primeiro André Luiz, junto com todos aqueles trabalhadores que estavam lá dentro do Santuário da Bênção, estavam lá para fazer uma prece antes de partir para aqui para a crosta em missão, e eles receberam a missão. A primeira incumbência foi de materializar pela mente, pintar, como se fosse fazer uma pintura pela mente, ou materializar, não importa como a gente chame, de uma câmera que era uma câmera que nos lembra bastante os filmes que são os polímeros que são utilizados para se fazer o holograma aqui na Terra. Então, eles primeiro fizeram aquele desenho e depois esse desenho tomaram vida após o toque daqueles assistentes que tocaram lá na câmera, e a câmera meio que tomou um movimento. E a gente entendeu que aquilo ali era uma preparação para receber Asclépios. Então, a gente lembra que houve um momento que, quando houve a materialização do Asclépios, deu para ver só o busto dele, não deu para ver toda a estrutura do seu corpo. Inclusive, os membros inferiores estavam meio que escondidos pelas folhagens, que eram abundantes, que estavam pintadas ali. Eu lembro que nós falamos também que, quando o Asclépios chegou, ele, com a mão direita, com a destra, abençoava a todos que ali estavam, e com a mão esquerda, ele tinha um pequeno rolo na mão, que eram pergaminhos brilhantes. E também que aparecia no seu corpo um cordão dourado que estava atado à sua cintura. E nós paramos aqui, e eu falei, eu vou voltar nesse ponto novamente na próxima semana, para nós
falarmos um pouco mais sobre esses elementos. E aí eu até parei naquele momento em que nós vemos aquela saudação animada que o Cornélio faz, dizer, venerável Asclépios, sei conosco. Só que eu trouxe uma surpresinha para vocês hoje aqui, que eu quero dividir, e essa surpresinha é o seguinte, tem um vídeo que eu compartilhei um tempo atrás, que inclusive eu vou colocar amanhã pela manhã, hoje à noite, amanhã pela manhã, às 7 horas da manhã, eu vou colocar no meu canal lá do Telegram, que é o Século XXI, por Jaime Ribeiro. Eu vou colocá-lo completo com alguns comentários. E eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês terem uma ideia como é que funciona um holograma. Tem gente que nunca viu esse tipo de tecnologia, tem gente que já viu em filmes, mas eu separei aqui uma parte para vocês e eu vou passar primeiro para a gente resgatar mais ou menos o que aconteceu. Obviamente, isso aqui está acontecendo no campo da tecnologia humana. Lembrando que tanto a tecnologia humana, tanto esse mundo material, como a erraticidade, como o mundo dos espíritos, a composição desses mundos é o fluido cósmico universal, ou seja, é a matéria única. Então, a diferença são diferenças dimensionais. Vou passar esse vídeo agora para vocês. Me aguardem aí que a gente já se fala. Eu espero que vocês gostem. Now we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to the special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.ホログラムになることには本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのが新しいのです。私は日本語を話しませんが、私の声とホログラムは完璧な日本語で話しています。これはニューラルテキスト読み上げと呼ばれる最新の人工知能技術、いわゆるニューラル TTS を使用しています。私たちは自分の声の録音を使用し、私のように聞こえる私自身の個人的な音声署名を作成します。日本語からフランス語、ポルトガル語まで話せます。今、この技術は私たちが働き、遊び、生活する方法に関して、世界中の国境や障壁を取り除くことができると想像してみてください。まさに SF が現実になるところです。This is mind-blowing technology. And what you just saw was my life-size hologram, my exact replica, rendered here in real time, speaking Japanese with my unique voice signature. To do this, we use mixed reality technology to create my hologram and render it here live. Then we use Azure speech-to-text capability and English transcription to get my speech. Then use Azure Translate to get the speech into Japanese, and finally applied neural text-to-speech technology so it sounded exactly like me, just speaking Japanese. And the most amazing part? All of these technologies exist today. The future is here. Incrível, né, pessoal? Quem gostou do vídeo, quem ficou surpreso, já escreve aí no chat, que eu quero ver o que é que vocês acharam, como é incrível. A gente acabou de estudar isso aqui, logo no início, na aula passada, a gente viu sobre esse tipo de holograma e dessas materializações, e agora, a grande diferença, pessoal, que nós estamos falando de um livro que foi escrito
que foi publicado em 1946. Foi escrito um pouquinho antes. E esse vídeo é um vídeo agora de 2019. É um vídeo real, não é um vídeo de ficção, é uma tecnologia da Microsoft. E é realmente incrível. Quem quiser ver o vídeo todo depois, isso aqui está cortado, eu vou postar lá no meu canal do Telegram, que é Século XXI, por Jaime Ribeiro. Deu para ter uma ideia de como a tecnologia terrena está avançando para projetar aquilo que já acontecia, que já acontece há tanto tempo lá no mundo espiritual. É bem interessante, inclusive a surpresinha, ela falando em outro idioma. Então, tem uma revolução que está para acontecer aí. Será que nós realmente precisamos nos ocupar de estudarmos uma língua universal, uma vez que nós vamos usar a tecnologia para nos compreendermos? Qual que é a utilidade disso tudo? Isso é uma outra discussão que nós vamos deixar para depois. Então, vamos retornar aqui para Asclepios. São muitas informações subliminares que tem aqui nesse texto. Eu vou falar muito rapidamente para a gente avançar, porque tem muita coisa para a gente ver hoje. Que são as informações que eu já tinha falado na semana passada, que tem um significado quando nós vamos estudar os textos sagrados em especial, ou quando vamos estudar textos que têm um nível de profundidade desse livro, que não basta só identificar que ele estava com a mão direita e com a mão esquerda. É preciso que a gente entenda a ação que ali está representada. Inclusive, eu trouxe a análise que o Aloysio Elias fez lá no estudo que é feito aqui na Rede Amigo Espírita também, quando ele nos esclarece que a mão direita é comandada pelo hemisfério esquerdo da mente e que a mão esquerda é controlada pelo hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é o hemisfério que é ligado à espiritualidade, aos aspectos lúdicos, aos sentimentos, à arte, à criatividade, à sensibilidade. E o hemisfério esquerdo é ligado ao raciocínio, ao cálculo, à efetivação dos atos, à concretização efetivamente. Então, como ele tinha na mão esquerda, nessa mão da efetividade, na mão da sensibilidade, ele estava segurando aquele pergaminho que depois a gente vai entender o que tinha dentro, quem leu já sabe, vai compreender qual que é o significado que tem em ele estar com a mão esquerda, o Asclepios com a mão esquerda segurando um pergaminho. Para quem já leu, já sabe que eram trechos do Evangelho. Já vou estragar com spoiler aí para quem não leu. Mas isso a gente já viu na semana passada. O que a gente precisava avançar aqui era sobre essa particularidade que tem aqui, que Asclepios estava com um cordão dourado que estava atado à cintura. Então, quem que usa um cordão atado à cintura, geralmente? Bom, pelo que a gente tem estudado na teologia, pelo que a gente tem visto no mundo religioso como um todo, nós sabemos que quem usa essa fitinha amarrada na cintura são os franciscanos, que usam essa fitinha com 3 nós, né? Que é o nó, um que representa a pobreza, o outro que representa a obediência e um terceiro que representa a castidade. Então, muito provavelmente, que tudo indica, estamos falando aqui de uma entidade, o Asclepios, que era um franciscano, né? Um espírito que era ligado à comunidade dos franciscanos. Então, Asclepios chegou e, com aquela voz clara e sedutora, desejou paz de Cristo a todos. E, em seguida, dirigiu a palavra a todos que estavam ali, e André Luiz fala que Asclepios falou num tom inexprimível na linguagem humana. Ou seja, a sonoridade daquela voz, a forma como ele estava ali se manifestando, como ele estava falando, era alguma coisa que André Luiz não consegue traduzir, ele não consegue tangibilizar para a gente. O que acontece é que, quando ele estava falando e saudando a todos, houve uma emoção muito grande.
E André Luiz narra que entrou em lágrimas, que ele começou a chorar. Todos ficaram em lágrimas com aquela visita, com a forma como Asclépios estava se dirigindo a eles. Então, ele falava, e André Luiz menciona do verbo admirável que chegava por meio desse visitante das esferas superiores. E tem um trecho aqui que eu vou ler na íntegra para vocês, que ele fala o seguinte: não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio, jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder. Quem estiver anotando aí, anota, porque eu vou voltar nesse negócio mais para frente. E fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos que se fizera emissário. Ou seja, ele jamais tinha constatado alguém com tamanho poder magnético. Isso é bem importante para a gente estudar depois, gente. Se tiver na anotação, anota aí. Mais uma vez eu estou repetindo para a gente voltar. E aí, seguindo. Ao abençoar-nos, ao término da maravilhosa locução, irradiavam-se da sua destra, muito alva, pequeninos focos de luz, em forma de minúsculas estrelas, ou seja, da mão dele que estava abençoando, saíam focos de luz em forma de estrelas, que se projetavam sobre todos que estavam ali ouvindo. E a curiosidade aqui é que esses focos entravam pelo seu tórax e pela fronte deles. Quem estava assistindo recebia aquela bênção em forma de estrelas que entrava pela fronte e pelo tórax. Inclusive, isso gerava um júbilo inenarrável. Ele disse que se sentia muito feliz e se sentindo renovado. E aí me lembra uma coisa nesse trecho aqui, é que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que disse que quando Chico Xavier pegava algumas determinadas coisas, alguns objetos, ele magnetizava aqueles objetos. E quando as pessoas próximas pegavam aquele objeto da mão deles, o que ele tinha tocado, sentiam um aroma de rosas. Vocês já ouviram falar nisso? Já ouviram ver esses relatos das pessoas que conviveram com Chico Xavier, que quando ele tocava nas coisas, as coisas ficavam com o cheiro de rosas? Isso é bem interessante. Eu já ouvi falar bastante nessas histórias. E aí, seguindo aqui um pouco a leitura, pessoal, André Luiz diz: quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos. Ou seja, a sensação era tão boa que ele queria prolongar indefinidamente aquilo que estava acontecendo. Só que ele fala, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Opa, peraí. Veio aqui, deu o gostinho da bênção, apareceu e está indo embora. Teve aquele nível de tensão, né? Peraí, ele já está indo embora. Então, Cornélio, todo mundo lembra lá que é o administrador do Santuário da Bênção, que nós vimos na semana retrasada, dirigiu-lhe a palavra e indagou humilde se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. Cornélio viu aquele clima que ficou no ar e falou assim, opa, peraí, será que eles podem fazer algumas perguntas a você, uma vez que você já está aqui, Asclépios? Que pelo que eu estou vendo aí, a turma está querendo perguntar. Então, a irmã Semprônia, ela chefiava uma turma de socorro e amparo aos órfãos. Ela foi a primeira a fazer uma pergunta. Lembrando que eram 3 equipes, e essas equipes estavam a caminho da crosta, estavam vindo para cá. E aí, pessoal, vê que pergunta. A pergunta é um palestrão, né? Ela não fez aquela pergunta assim direta, aquela pergunta rápida e etc. Pegou Asclépios ali e fez, olha, eu vou ser a primeira a perguntar. E ela falou, venerável amigo, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotam de coração fiel. Desde muito,
experimentam perseguições declaradas e toleram sarcasmo contínuo de adversários gratuitos, que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços, através de maldade sem conto, inegavelmente não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias de trabalho e de resistência cristã, exercendo funções de colaboradora nesta expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez. Conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. E após um curto silêncio, que ninguém interrompeu, ela concluiu a pergunta: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha da alma voltada para o nosso dever? Aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Pessoal, resumindo aqui, tá? Vou aproveitar aqui para dar uma pausa para quem estiver acompanhando o estudo. Curtir o vídeo aqui por conta da história do algoritmo, todo mundo sabe, quanto mais nós curtimos o vídeo, mais rápido e ele alcança mais pessoas, e também para chamar outras pessoas para participarem aqui do nosso estudo. Eu sempre faço esse convite, pessoal, não é por conta do estudo propriamente dito, é por conta do alcance da mensagem. Não é sempre bom esclarecer isso aqui, que tem uma questão do algoritmo, um robozinho por dentro do YouTube, que ele que define quando um vídeo vai alcançar mais pessoas ou não. Então, eu sempre peço para as pessoas curtirem e compartilharem esse vídeo. Bom, como vocês viram, o que aconteceu aqui? Você viu Ana Rita Castro, Viviane, Terezinha, Jane, Pessomara, Fátima. Vocês viram o que aconteceu aqui? Já viram o que aconteceu? A nossa irmã, ela fez uma pergunta gigante ao Asclepios, fez uma pergunta enorme a Semprônia, e o que ela queria saber, em resumo, é o que ela ia dizer para as irmãs que estavam sendo perseguidas, que estavam seguindo firme ali no trabalho, que era o trabalho de amparo aos órfãos, mas que estavam sofrendo ataques constantes. Qual era a palavra de ânimo que o Asclepios poderia trazer para a irmã Semprônia levar para elas? O que ela ia dizer? Qual era a mensagem que ela deveria levar? Então, o que aconteceu? Eu vou narrar exatamente o que o André Luiz fala aqui. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. Ou seja, bem... E depois que Semprônia deu por terminada a consulta, depois que Semprônia parou, ele tirou dentro do pergaminho que ele estava na mão esquerda, chamam pergaminhos alvinitentes, que eram pergaminhos brilhosos, brancos. Ele tirou na vista de todos e leu para todo mundo o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Pegou um trecho lá do Evangelho de Mateus e começou a ler. Tirou o pergaminho. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento de informação não podia ser mais direto, nem mais educativo. Esse trecho dura 3 linhas no livro e é exatamente um pequeno trecho que é o versículo 44 do Mateus 5. Não poderia ser mais direto do que isso.
Agora, espíritos nobres, eles não perdem tempo com blá, blá, blá. Lembram da lição passada, quando a gente viu lá na semana retrasada, quando a gente falou que nós humanos perdemos metade do tempo da nossa vida com conversas inúteis? Asclepios não tem tempo a perder. Ele deu uma mensagem direta e ponto. Só que a Semprônia fez uma pergunta gigante, uma pergunta que durou bastante tempo. O Asclepios tirou um pergaminho e leu uma parte do Evangelho para elas. Primeiro aprendizado nisso tudo aqui. Espíritos nobres, espíritos superiores, não perdem tempo com blá, blá, blá. Não perdem tempo com coisas que... o popular enchimento de linguiça. O popular enchimento de linguiça. E aí, depois de alguns instantes, a Semprônia humildemente respondeu: compreendo, venerável amigo. Gente, a Semprônia entendeu o recado direto, mas ficou aquele gostinho de quê? De quero mais. E aí o Asclepios, sem qualquer afetação, ele até diz assim, o André Luiz, que eu achei bem interessante, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio. Ele não ensina por amor próprio, ele ensina servindo ao Cristo. Então ele continuou. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Eu vou ler de novo, pessoal, porque isso aqui muda completamente o formato como nós estudamos aquela lição do Cristo, que está lá no Mateus 44, que é amai os vossos inimigos. Ensinamento Asclepios. Para vocês, para mim, que somos alunos do Asclepios aqui, os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Essa é uma das maiores lições desse livro. Sabe por quê, gente? Porque toda vez quando a gente pensa no amar o vosso inimigo, a gente encontra isso como uma tarefa muito santificada. Uma tarefa, eu até, quando vou falar sobre isso, empatia, eu falo que a empatia é o primeiro passo do amor, porque assim como o conhecimento precede a sabedoria, a empatia precede o amor. Então, já se colocando no lugar do outro, mesmo que seja um criminoso ou alguém que está lhe fazendo mal, você consegue começar a amá-lo. Essa perspectiva aqui é uma perspectiva mais poderosa. É uma perspectiva que muda a forma como nós encaramos os nossos adversários. Porque os nossos adversários, na verdade, de alguma forma, eles são nossos benfeitores. Eles nos tiram da zona de conforto. Eles testam os nossos conhecimentos. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar o quanto os nossos adversários, quem persegue a gente no trabalho, aquela pessoa que fala mal da gente na vizinhança ou na família, aquela pessoa que tenta nos separar de quem nós amamos, aquelas pessoas que cometem assédio moral contra nós, aquelas pessoas que se relacionam com a gente na família e são muito difíceis e se colocam no campo de adversário. Aquelas pessoas que, quando vão assistir, vocês já vão assistir para, se você vai fazer uma apresentação, para lhe criticar. Aquelas pessoas que, quando você sai para fazer um trabalho de benfeitoria, você já sabe que ela vai te perseguir, vai te tratar mal. Aquela pessoa que, quando você está numa ONG, numa organização humanitária, ou fazendo bem, você já sabe que ela vai tentar destruir a tua contribuição no bem para lhe diminuir. O que essas pessoas que são os nossos inimigos fazem por nós? Qual que é o grande poder disso que Asclepios aqui nos revela? É que os adversários nos tiram da zona de conforto. Os adversários nos levam para outro patamar. Nós nos preparamos mais, nós nos prestamos mais atenção
aos nossos comportamentos. Nós nos preparamos para ouvir também, para não revidar. Nós somos mais vigilantes e sabemos que, por meio daquele aprendizado ali, nós podemos ficar calados e não confiar em todo mundo. Então, como a Terezinha está dizendo aqui, os nossos adversários são também nossos professores. Nós não podemos esquecer isso. E essa grande compreensão. Então, gente, agradeçam a todo mundo que fez mal a vocês até hoje. Porque tudo que foi feito ajudou a construir quem você é. Aí você pode me perguntar, mas Jaime, eu perdi todo o meu dinheiro que eu tinha, que um sócio me passou a perna. Jaime, eu perdi pessoas que eu amava por causa da fofoca. Meus amigos e meus irmãos, lembra o ensinamento de Jesus, quando ele disse, aquele que te bater numa face, dá a outra face. Quando ele disse, aquele que te pedir a túnica, entrega também a capa, que a capa era alguma coisa mais cara do que a túnica. Esse significado dessas parábolas, desses ensinamentos de Jesus, querem dizer exatamente que nós não temos medo de perder. Que nós, cristãos, nós espíritas, não temos medo de perder o que é nosso, porque nós acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos na lei de ação e reação, e nós sabemos que as coisas que são difíceis para a nossa vida, as nossas provas, as nossas expiações, vão nos ajudar a forjar a nossa melhor versão. Então, Asclepios tinha razão quando ele dizia que quando os adversários são bem compreendidos, eles são um precioso auxílio na jornada para a união divina. Para elas aqui, significava que eles deveriam sair da zona de conforto, trabalhar mais, entregar mais pelo Cristo, fazer mais pelos órfãos. Então, essa, para mim, é uma das lições mais poderosas que tem no Obreiros da Vida Eterna. E, às vezes, ela passa despercebida. Eu vou continuar aqui, que a gente tem muita coisa para ver hoje, tá? Se vocês forem continuando aí, a gente vai esticar hoje. A meu ver, não obstante a beleza e a edificação do ensino recolhido, o método não recomendava a extensão de perguntas de nosso lado. Gente, sabe o que ele está falando aqui? Eu estou até rindo aqui, não estou aguentando, tanto que eu estou rindo. O que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando que ficou claro que textão e perguntão, que Asclepios ia embora no início. Asclepios depois fez uma resposta desse tamanho. Vocês acham que cabia estar fazendo uma pergunta enorme, continuar perguntando quem quer ir embora? E socorro! Asclepios parece que iria embora. Gente, aí André Luiz fala aqui de uma forma educada, aquele jeito de André Luiz de ser, né? O método não recomendava a extensão de perguntas. A extensão. Mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou. Olha a pergunta que o Raimundo traz. O Raimundo, óbvio, não ia querer perder a oportunidade. Se eu estivesse lá, gente, eu também não ia deixar Asclepios embora. Vocês iam deixar Asclepios embora? Eu ia fazer a minha pergunta. Estou partindo para uma missão importante, designada pelas entidades superiores. Eu digo, não, Asclepios, não vai embora não. Raimundo é dos meus. Raimundo, peraí, não vou perder a oportunidade. E aí, ele que fazia parte dessa missão de amparo àqueles que sofrem de desequilíbrio mental, ele trouxe a pergunta. E a pergunta que ele trouxe foi a seguinte: eu venho assistindo certo grupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. São todos errados, mas nos chamam à cooperação. Em resumo, é essa a pergunta. Todo mundo errado, todo mundo lá lendo o Evangelho, fazendo obrigações da caridade, todo mundo tentando interpretar o Evangelho, mas aí,
como ele fala aqui, metido em rixas, aquele lá, grupo de centro espírita que briga com o grupo de centro espírita, chapa 1, chapa 2 que quer ser dirigente, gente que quer coordenar o trabalho, gente que não quer coordenar o trabalho, tem gente que tem centro espírita que o grupo do sábado não fala com o grupo da quarta, são grupos diferentes, ou seja, o tempo todo evocando as entidades superiores, como o Raimundo, mas, na verdade, metido com essas, usando a linguagem nova, pessoal, com essas tretas aqui do nosso lado. E aí o Raimundo pergunta para essa turma aí da rixa, das tretas, que gastam, ele fala assim, ó, gastam tempo estudando meios de fazerem as limitações que lhes são próprias. Aquela turma que, às vezes, sabe que está errado, sabe que está tudo errado o que está fazendo, mas fica estudando como é que defende o erro. Fica estudando uma forma de defender as coisas que não são certas, só para não dar o braço a torcer aquele outro que foi eleito como adversário. E aí o Raimundo pergunta para o Asclépios, o que eu faço para que maiores perturbações não se estabeleçam? Olha a pergunta. O que eu faço para que essa perturbação não se estabeleça? Qual é a minha contribuição? O que eu vou fazer? Me ajuda, Asclépios, porque é só discórdia. Tem até uma parte aqui que fala assim, ó, se arvoram críticos impiedosos, não apenas um dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que não lhe dizem respeito, incentivando malícia e discórdia. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Fonte Viva, que é psicografado por Emmanuel também, que no capítulo 151, se chama Maledicência. E esse é um trecho que eu trago sempre, quem me acompanha há mais tempo aí sabe que eu sempre trago nas palestras esse trecho, que é um trecho muito significativo, que diz o seguinte, falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar o título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Nós temos que fazer uma escolha. Ou nós somos colaboradores e cooperadores da obra de Deus, ou nós somos críticos da obra de Deus. E toda vez que estamos criticando um irmão, que estamos criticando alguém que está fazendo um trabalho, que estamos agindo com malícia, plantando a discórdia, ou criticando um familiar, alguém, não importa, nós estamos criticando a obra de Deus e não nos fazendo colaboradores e cooperadores de Deus. É poderoso isso, não é não? É bem poderoso. O que vocês acham? Não é poderoso? Não é um negócio assim que mexe com a cabeça da gente? E você? É cooperador de Deus ou é crítico da obra de Deus? E eu? Sou um cooperador ou sou um crítico? Fonte Viva, capítulo 151. É bem importante. Mas vamos lá. O que Asclépios respondeu para o Raimundo quando ele perguntou o que eu faço para acabar com essa discórdia dessa turma aí, que é uma turma que cuida das pessoas que têm problema de sanidade mental, mas que vivem brigando entre eles. Então, Asclépios esperou que Raimundo acabasse aquela pergunta também gigante que eu resumi aqui para vocês. Então, novamente, foi lá na mão direita e puxou mais um pergaminho. E nesse estava lá o versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E aí, pessoal, essa epístola de Paulo a Timóteo, só para contextualizar, Timóteo era um jovem líder religioso. Essa carta que Paulo enviou para Timóteo, ela tinha por objetivo levar motivação e instrução para a instituição da igreja. E aí, eu vou ler primeiro o que o Asclépios falou, mas depois eu, como sou daqui da crosta, como vocês, eu vou falar um pouquinho mais do que o que Asclépios falou, para a gente entender o que ele trouxe para a gente. E aí Asclépios puxou o seu pergaminho novamente e trouxe uma resposta. Essa resposta é: mas tu, ó homem de Deus,
Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. E Raimundo ficou na expectativa. E ele parece que não entendeu direito o que Asclépios trouxe. Então, como que ficou esperando uma explicação, né? Porque achou que foi muito sintético aquilo que Asclépios falou, aí Asclépios, na sua generosidade, complementou. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Pessoal, depois vocês leem novamente, que não vai dar tempo de eu refazer a leitura. Mas esse primeiro texto aqui da carta de Paulo a Timóteo, que é um versículo 11 do capítulo 6. Como eu falei, essa carta foi escrita para estimular. E eu fui pesquisar, falei, gente, deixa eu dar uma olhada no contexto, porque é uma mensagem de motivação para o jovem Timóteo. E eu fui olhar o que ele dizia antes. Sabe o que ele fala antes? Antes desse trecho todo, esse capítulo 6, ele fala sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos profetas. E aí, o que ele fala aqui? Ó? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Pessoal, olha que interessante. Ele trouxe aqui, foge destas coisas. Ele não trouxe o que vinha antes. Mas quando a gente lê o que tinha antes, lá na carta de Timóteo, fala exatamente de briga, de falsidade, de gente orgulhosa, de rincha. É muita coisa. Ou seja, por isso que o evangelho não pode ser estudado só olhando os tópicos. Por isso que a gente não pode pegar uma obra como essa, Obreiros da Vida Eterna. A gente não pode pegar esse livro e ler como quem está lendo, alguma coisa muito simples, porque a gente perde uma magia muito grande que está aqui. E o Asclépios, na sua sabedoria, ele trouxe essa pancada, né? E aí, o que eu achei muito legal é quando ele fala que foi uma grande pancada. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si própria, foge às inutilidades do plano exterior e passa por tudo sem contaminar-se. Ou seja, quando vamos entender que a palavra não é para julgarmos o outro? Quando é que a gente vai entender que o orgulho, o egoísmo, os trechos que a gente estuda, inclusive dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que a gente entende das leis morais que estão no Livro dos Espíritos, quando é que a gente vai entender que isso não é para os outros? O orgulho, o egoísmo é a chaga da humanidade. E vive de cara feia por aí. E vive problematizando no trabalho, problematizando com a família, tretando com os amigos do centro espírita, com inveja das pessoas dentro do centro espírita. Sabe? Então a gente não entendeu nada. A doutrina espírita, assim, o cristianismo, ele veio para mudar o nosso coração e não para interpretarmos os defeitos dos outros. É sobre nós. Aí sabe o que o Raimundo falou? Raimundo ficou lá pensando e falou: aproveitarei a lição. Eu gostei desse aproveitarei a lição, porque foi, olha,
aproveitarei a lição. Não tinha o que falar. Ó, a Viviane está falando aqui, ó. É difícil não julgar o próximo. É por isso que me perguntam se sou espírita, respondo: venho tentando ser, além em aprendizado. Olha, Viviane, na verdade, você pode responder dessa forma. Só, Viviane, que é importante você dizer: eu sou espírita. Porque o verdadeiro espírita ele é reconhecido pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações. Não é o nível de santidade que mede se você é espírita ou não. É o seu esforço em ser melhor. É o seu esforço. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, Catarina, que alguns de vocês conhecem, e ela me deu uma grande lição sobre esse assunto. E a gente estava conversando, eu estava um pouco chateado com uma coisa que uma pessoa tinha feito com um grande amigo meu. E ambos são espíritas. Então, eu falei, poxa, como é que o espírita pode fazer esse tipo de coisa? E ela olhou assim para mim e fez, meu amor, que bom que essa pessoa é espírita. Que bom que ela é espírita. E aí eu entendi tudo aquilo, né? Olha só, parecia asclepio, uma palavra rapidinho. Que bom que ela é espírita. E é verdade. Porque já pensou se não fosse espírita? Foi a primeira pergunta. Eu continuei depois, né? Já pensou se essa pessoa não fosse espírita? Meu Deus. Então a gente precisa refletir sobre isso o tempo todo, tá? Então não tenha vergonha, não tenha medo de dizer, viu, Viviane, eu sou espírita. É a alegria de ser espírita, de estar lutando para se tornar uma pessoa melhor. Então, gente, passou tudo isso aí, rolou um silêncio no local, e a irmã Luciana, que integrava o grupo de André Luiz, ela olhou lá e falou, eu também, ela é das minhas. Ela também falou, vou fazer a pergunta. Só que ela fez diferente. Ao invés de fazer aquele textão lá, ela fez uma pergunta sucinta. E aqui a gente entra na segunda parte do estudo, que a gente agora vai começar a aprofundar o negócio, viu, gente? A brincadeira do estudo de hoje só começou. Então, a Luciana continuou com a sua pergunta, mini pergunta, que a gente agradece, né? Igual aquelas preces gigantes, né? Aquela prece que a pessoa faz no centro espírita que dura 10 minutos e quando acaba ainda emplaca o Pai Nosso. E aí é bom quando emplaca o Pai Nosso que a gente faz. Eu não posso nem sentir raiva, porque fala o Pai Nosso, todo mundo ama o Pai Nosso. Como é que eu vou xingar que está continuando com o Pai Nosso, né? Aquelas preces gigantes. A Luciana trouxe aqui uma pergunta pequenininha. Esclarecido mentor. Esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Ela era um estreante, assim como André Luiz. É a primeira vez que André Luiz está indo como trabalhador em Obreiros da Vida Eterna, tá, pessoal? Para quem não lembra aí, quem não leu o Nosso Lar, Mensageiro, Missionário da Luz, a quarentena tá aí para isso. Dá para ler, gente. Dá para ler. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação que necessito? Ela queria orientação porque era a primeira vez que ela estava indo em missão para a crosta. Para aqui para a crosta, né? Para aqui para a terra. Aí o emissário, que ele fala até assim, André Luiz, e Asclepios, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha. Tirou lá, desdobrou, né? Porque é a pergaminho assim, né, gente? Tirou aquele canudo e abre, desdobrou. E lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Gente, eu sabia que eu ia errar essa palavra aqui. Essa palavra para falar ao vivo é terrível. Vamos tentar de novo? Tessalonicenses. Tessalonicenses. Olha aí, acertei. Eu sabia que eu ia gaguejar essa palavra aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, ele pegou lá o capítulo 4, o versículo 9 do capítulo 4 da epístola de Paulo para os Tessalonicenses. Bom, vou ler aqui para vocês. Quanto, porém, à caridade fraternal,
não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Vou repetir aqui porque é pequeno. Lembra? Epístola de Paulo, a resposta que ele desdobrou no pergaminho, a resposta foi a seguinte: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E aí, Luciana, meio confusa, respondeu: compreendo. Compreendo. Não tinha o que falar. Talvez ela não tinha entendido nada, mas não tinha o que falar. E aí, para contextualizar, gente, para a gente aprofundar um pouco mais, essa carta de Paulo foi escrita para motivar os tessalonicenses que sofriam perseguições por sua crença no Evangelho. Ó, não pode ficar botar comentário aí, tirando onda de mim, porque eu tô sem saber falar a palavra, tá? Que eu já falei 4 vezes certo, não fico olhando só as vezes que eu não falo essa palavra fácil. Ele dizia que essa carta, ela foi feita, ele dizia, para poder motivar também os tessalonicenses, motivá-los porque eles estavam sofrendo perseguições. É uma coisa que profunda também, porque nós precisamos entender que quantas revelações ainda precisam vir, quantas revelações precisam chegar aos nossos ouvidos para que nós possamos entender. Quantas mais? Ó, a Girlane está dizendo que já ia tirar onda, porque eu não estava dizendo. Vou ligar para você daqui a pouco, Girlane, para você falar esse nome para mim, tá? Quantas revelações nós precisamos para entender o que precisamos fazer? Olha a pergunta da Luciana. O que você diz para mim, para me motivar para ir lá? E lembra, a carta era para motivar. Foi escrita para motivar. Ela pergunta o que podia motivá-la no serviço ao bem. Gente, isso é falado nas Escrituras Sagradas há muitos anos. Tem 2000 anos que foi falado para a gente. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. 2000 anos. E nós ainda precisamos perguntar: amai-vos uns aos outros. O que eu preciso fazer? Gente, amai-vos uns aos outros, vocês já sabem. Por que vocês estão me perguntando? Ocupando meu tempo aqui, materializado aqui nessa câmera, fazendo esforço para vir para cá. E aí? A gente já sabe o que tem que fazer. Veio Moisés, Jesus, terceira revelação. Tem gente que nem precisa disso. Outro dia, a Catarina estava lendo Paulo e Estevão, e aí ela falou, não, o Estevão nem é cristão ainda, mas ele parece cristão. Ou seja, Estevão nem precisou conhecer o evangelho propriamente dito para poder, como Gesiel, ser um cristão efetivamente. Você não precisa conhecer tudo o que existe. As leis, elas estão resumidas em 2 mandamentos. Jesus fala nisso. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Né? Bom, vamos continuar aqui. A Rose, falou, é um esforço diário, mas dentro da doutrina temos a oportunidade de buscar entendimentos e nos aperfeiçoar cada dia. Não é, Rose? Amai-vos uns aos outros. Não é, gente? Amai-vos uns aos outros. Olha só, a Luciana ficou meio sem entender. E aí Asclépios continuou. Ele viu que ela estava enrolada. E ele falou, o evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Ou seja, o evangelho aplicado em qualquer situação vai improvisar os recursos que nós precisamos do bem.
Não precisa de novidade, não, gente. Não precisa de coisa nova. É bom estudar, é bom estar todo dia lá no Zoom, estudando. Tem gente que está de segunda a segunda dentro do Zoom estudando. Mas não olha nenhuma tarefa que está sendo feita para ajudar o próximo. Cheio de gente aí, Anjos da Noite, Fraternidade Sem Fronteiras, Transformar, cheio de atividade. Mas o que é bom mesmo é estar no Zoom pendurado, estudando, lendo, ouvindo as pessoas falarem. É hora de parar, né, gente? Já deu para entender, não deu, não? Amai-vos uns aos outros, não é? Zunzai-vos uns aos outros. E nem é ir ao centro todo dia, ou vais ao centro todo dia. Amai-vos uns aos outros. Beleza? Tamo junto? Hashtag tamo junto? Bota aí, hashtag tamo junto. Então, vou continuar. Fez-se de novo intensa quietude na câmera. Talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito daqui da crosta planetária, não encontramos grande encanto nessas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Foi o que aconteceu comigo, pessoal. Quando acabou tudo isso, eu parei e fiz assim, nossa, o Ricardo, que estuda comigo, né, o Pensamento e Vida aqui no Núcleo, ele falou tanto de Asclépios. Eu achei que eu ia ler tantas lições lindas de Asclépios. Tinha visto lições lindas do Cornélio, todas as lições que a gente viu aqui no estudo, mesmo de todos os benfeitores, lindos. O Albano Metelo, lembra do Albano Metelo, campeão do Socorro? E aí chega Asclépios das esferas superiores e abre 3, 4 escrituras e vai embora. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Não é? A gente que é mal acostumado. Vai para o centro espírita e espera aquela comunicação gigante. Meus irmãos, eu adorei a reunião hoje. Vocês estão no caminho certo. A gente já sabe, gente. A gente já sabe. Espírito nobre não se ocupa dessas coisas. Não se ocupa. Então, olha o que André Luiz fala. Rolavam instantes pesados. Ou seja, André Luiz está sendo nobre. Se fosse a gente escrevendo, a gente ia dizer assim, o clima ficou estranho. Rolou aquele troca de olhar. E aí, quando todo mundo notou que todo mundo ficou olhando para a Semprônia, para o Raimundo, para a Luciana, todo mundo ficou olhando e disse, bicho, vocês perguntaram coisa, mas receberam escritura. Vocês já estudaram muito Evangelho, ele está lendo Evangelho para vocês. Aí o Cornélio, espírito nobre, falou para Asclépios. Perguntou, o Cornélio também teve a perguntinha dele, tá? Teve a perguntinha dele. Que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade? Gente, essa pergunta aqui é muito boa. Sabe por quê? Sabe por que essa pergunta é boa? Sabe por quê? Quantas vezes a gente desanima? Quantas vezes a gente olha e fala, o que fazer para conservar a alegria? Às vezes você faz um trabalho e você é criticado. Às vezes, gente, tem gente que a agenda está cheia, não tem mais tempo, não tem mais dia, e aí você não consegue atender um pedido de live, de palestra, a pessoa fica com raiva de você, te cancela. Uma série de coisas acontecem, sabe? As pessoas não entendem, acham que você está com má vontade, e aí você fala, poxa, você fica triste, muito triste com aquilo. E aí como é que faz para conservar a alegria? Como é que faz? Né, Terezinha? Acho que a Terezinha foi malandro. Já sabia do que ia perguntar, não era bem isso não. Não sabia não. Ele sabia o que tinha que usar com cada pergunta. E aí ele respondeu Asclépios. O que vocês acham? Foi textão ou respondeu rapidão? O que vocês acham? Aí Asclépios foi lá e deu aquela pergunta, aquela resposta enorme. Vou ler para vocês. Segura aí que vai demorar meia hora para eu ler, tá? Regozijai-vos sempre. Só isso. Regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial, ele continuou, brincadeira. A confiança no poder divino
Não, peraí, eu pulei uma coisa importante aqui. Gerlando, se prepara aí para me zoar, importante. Ele pegou outro pergaminho, desenrolou outro pergaminho e pegou lá o versículo 16 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Rapaz, eu ia acertar agora, cara, mas Gerlando ficou fazendo assim, ó, para eu não falar a palavra certa. E ele falou que é o que está lá, na epístola, no versículo 16, regozijai-vos sempre, só isso. E ele completou em seguida, a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais devemos perder. E aí, gente, nos versículos que antecedem a esse aí, que eu fui olhar também, né? Eu querendo mais coisa, ele fala o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E aí, quando ele fala regozijai-vos sempre, eu gosto mais dessa tradução que eu fui pesquisar, que é alegrem-se sempre. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí eu lembrei agora, quando todas as vezes que a gente acha estranho, quando tem alguém muito feliz no centro, ou alguém muito alegre, aquela jovialidade, alegria em Cristo. Porque a gente acha que tem que falar sisudo, tem que falar difícil. Outro dia eu estava na live de um amigo meu, e aí, até do Bruno, Jean, e aí teve gente que estava lá, e eu falei, gente, vamos multiplicar a mensagem, fazer o que eu sempre faço aqui, curte, compartilha, essa mensagem é linda, eu estou muito feliz de ver o meu amigo aqui falando por vídeo, né, que a gente estava acostumado a ouvir o áudio, a gente estava acostumado a ver a escrita, como eu estou feliz. E algumas pessoas estranharam aquilo ali, falando para ele depois que estranharam, porque achavam que eu era aquela pessoa muito séria, muito estudiosa, doutrina espírita, escrever um livro, não sei o quê, e aí não fala. As pessoas estranham a alegria em Cristo, a alegria pelo outro. A gente vê muita gente com raiva dos outros, ou muita gente criticando, mas quando a gente vê alguém em alegria porque o amigo está fazendo uma coisa bonita, algumas vezes nós estranhamos, e nós temos que começar a praticar um pouco mais a alegria de ver o outro brilhando. É tão importante isso. Tão importante. A gente precisa fazer essa alegria pelo outro brilhar. É muito importante. E aí, gente, de novo, Asclepios fez menção que ia se despedir. E aí, quando ele já estava indo embora novamente, Asclepios é aquela pessoa que ele já estava querendo ir embora novamente. E aí, ele fez mais um comentário. À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. E aí, gente, a parte mais importante desse texto. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Anota de novo o poder. Falei lá atrás, estou falando de novo agora aqui para anotar, tá, gente? Essa parte do poder. Apenas o mestre tem bastante poder para dar diretrizes individuais, que é o que a gente espera. Tem gente que vai lá na adivinhação. Meu irmão, essa viagem vai dar certo para mim? Tem gente que quer ver para consulta espiritual, ver para atendimento fraterno. E será que eu deveria mudar de emprego? Será que eu deveria fazer tal coisa? Será que eu queria uma mensagem para mim? Será que essa mensagem não é para mim? Será que sempre é diretrizes individuais que a gente procura? Quando, na verdade, só Jesus consegue dar essas diretrizes individuais. Nem o próprio Asclepios, que é um espírito superior,
ele se coloca no direito de fazer isso. E aí tem uma outra passagem aqui que eu achei interessantíssima, que ele diz que quando as Clépios estavam indo embora, veio aquele cheiro maravilhoso de... Ele fala assim, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume, eu lembrei novamente de Chico. E então, pessoal, para desfazer aquilo que estava sendo feito lá, aquele holograma, aquela materialização, podemos chamar assim, os auxiliares, lembram que tinham 2 auxiliares, cada um com a sua destra em cada lado da cabine, eles se soltaram lá, eles se retiraram as mãos do gabinete, que é um gabinete lá que todo mundo lembra, meio acrílico, meio vidro, meio cristal. Quem quiser entender um pouco mais sobre esse processo do holograma, assiste o estudo da semana anterior. E quando eles saíram, tiraram as mãos, a pintura desapareceu e tudo voltou ao aspecto de cristal, ao aspecto primitivo. Ou seja, o concurso da manipulação do fluido cósmico universal, que aconteceu ali, contava com o concurso desses 2 auxiliares. Quando se desfez aquilo tudo, a gente pode dizer, de certa forma, que é uma cocriação em plano menor. André Luiz chama isso de cocriação em plano menor, que é a manipulação do fluido cósmico universal. Quem quiser ver mais sobre isso, olha o capítulo 1 desse livro aqui, que é Evolução em 2 Mundos. É um tipo de cocriação em plano menor, porque não envolve criação de astros, nem da vida, nem de nada. Quando vocês estudarem lá, vocês vão entender, senão na próxima semana vocês perguntam aí para mim, tá bom? Elaine está perguntando sobre a casa transitória. Na próxima semana, casa transitória, Elaine. Próxima semana, tá? Estaremos aqui falando sobre a casa transitória. E aí, pessoal, eu vou puxando mais um pouco aqui o nosso estudo. Como eu falei, hoje vai ser um pouco mais longo, porque na semana passada foi um pouco menor, né, por conta que eu tive que ir lá fazer o estudo do pessoal de Chicago, lá do Pensamento em Vida. Mas então a gente vai entrar agora numa parte que é uma parte bacana. Então, desfeita aquela materialização, aquele holograma do Asclépios, começaram-se as curiosidades. Lembram lá quem que é André Luiz, pessoal? Quem estava aqui na semana passada vai lembrar quem é André Luiz. Esse curioso que se apresenta aqui, quem é? Quem é? Escreve aí. Quem é o curioso? Quem é o André Luiz curioso? Somos nós. André Luiz, somos nós. Hashtag André Luiz, somos nós. Ele curioso por tudo aquilo que aconteceu. Não vai perder a viagem. Então, ele se aproxima de Jerônimo com o consentimento, de Cornélio, desculpa, com a permissão de Jerônimo, óbvio, que é o assistente, que é o líder do grupo que ele pertencia, e pergunta. Agora começou a brincadeira, pessoal. Pertence Asclépios à comunidade redimidas do plano dos imortais? Não, desculpa, gente. Li aqui errado. Não é que eu li errado. O Cornélio entendeu que existia uma curiosidade de André Luiz sobre a natureza de Asclépios. Quem era Asclépios? Eu já ia falar aqui com uma pergunta. Na verdade, foi uma pergunta mental. Ele, curioso, ele falou, olha, vou lá responder o que você quer. Então, Cornélio começou. Pertence Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima das nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder, novamente. O que ele quer dizer aqui, gente? Que é importantíssimo, que é uma coisa que o Obreiro da Vida Eterna ele traz sempre esse ensinamento que a gente precisa refletir. É que a Terra, o nosso planeta, ele tem várias zonas espirituais, vários ciclos,
Aqui mesmo na Terra, que a gente chega e diz, plano de provas e expiações, aqui é um lugar que só de sofrimento, espírito que está ligado na Terra não é espírito elevado. Quando eu desencarnar, eu for um espírito melhor, eu quero ir para Júpiter, eu quero ir para Saturno, eu quero ir para Sírios, igual Alcione, eu quero ir para outro lugar. Não, gente, aqui na Terra tem zonas espirituais de esferas elevadíssimas, como essa que o Asclépios habita, entidade de altíssima evolução. Mas, Jaime, por que ele, sendo tão evoluído, ele ainda está aqui na Terra? Por que ele fica aqui na Terra ainda? Tão evoluído, está aqui na Terra ainda, em outras esferas, mas está aqui na Terra. Pessoal, o trabalho dos seres superiores, dos anjos, é cuidar de seres como nós. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Que talvez vocês não saibam. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Vou revelar outra coisa aqui. Não tem home office. Trabalho de anjo que cuida de seres como nós. Não tem home office. Não tem trabalho remoto. Tem que fazer aqui mesmo. Em outras esferas, mas aqui mesmo. Não tem home office não, pessoal. Não tem moleza não. Não tem não. É aqui, por isso que ele está aqui. Tá? E aí o Cornélio continua. Não poderíamos, por nossa vez... Não, aí André Luiz pergunta ao Cornélio. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhe a grandeza? André Luiz falou, eu não posso ir lá para ver como é que isso funciona? E aí o Cornélio responde, olha, muitos companheiros nossos, por merecimento do trabalho, eles têm alguns prêmios de viagem. Prêmio de viagem, aquele vale decolar lá, para esferas superiores na Terra. Inclusive para outros mundos também. Ou seja, por meio do trabalho, alguns companheiros conseguem esse vale viagem aí, esse ticket para ir lá. Mas aí o Cornélio joga um banho de água fria, né? Não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente como viajante, em processo de estímulo. Ó. Vai lá dar uma olhadinha para ver como é bom, para você se esforçar mais. Em resumo, é isso. E ele fala, raros ainda são os filhos do planeta em condição de representá-lo dignamente em outros orbes. Raros são os filhos daqui da Terra que têm condição de representar o planeta em outros orbes, em outros planetas. E círculos da vida de outros sistemas também, do nosso sistema. São círculos da vida da Terra, mas tem os círculos da vida do sistema, tem o círculo da vida de Júpiter, os círculos da vida de Júpiter. Ou seja, a criação é infinita, pessoal. Nós ainda não somos nada. E aí tem uma pergunta aqui importante que André Luiz fala. Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta? E aí o Cornélio falou, olha que resposta interessante. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas a intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Poderá reencarnar em missão, mas em intervalos de 5 a 8 séculos. Olha que interessante. Ana Rita está perguntando aqui, ó, projeção holográfica não é materialização, certo? É uma projeção de imagem por meio magnético. Sim, Ana Rita, aqui na Terra. O que a gente quer falar, fazendo a correlação entre o holograma e a materialização, é que ambos são manipulações de luz, de fluido cósmico universal, em forma de luz, ou em forma de matéria, que são matéria que a gente não conhece lá do plano espiritual, matéria que nos escapa ao sentido, e que ambos têm por finalidade uma representação da pessoa, uma representação, e a pessoa pode transmitir algum tipo de mensagem. Quer dizer que o Asclépios poderia estar perto, o Asclépios poderia estar na esfera superior,
ele poderia estar projetado ali, dando a sua comunicação. Ainda assim, a gente vai ver depois que é um movimento de muito sofrimento para eles, quando eles precisam vir para lugares de uma densidade muito grande. Isso não quer dizer que eles não se conectam ali. Quer dizer que eles usam o fluido cósmico universal. Eles usaram ali a mente do André Luiz, de todos aqueles irmãos que estavam ali presentes, para plasmar a matéria necessária, ou a luz necessária para que se desse a materialização. É por isso que existe a tecnologia da cabine. Senão não precisaria de cabine nenhum, nem de construção. Ele só precisaria se materializar lá em algum lugar, lá no Templo da Bênção, né? Lá no Santuário da Bênção. Tá bem? Continuando aqui, pessoal. E aí ele fala sobre isso, sobre a reencarnação. E aí, gente, quer dizer o quê? Que Asclépios é um espírito superior, mas não é um Cristo. Existe uma escala espírita, lembra da escala espírita? Existe uma escala que parte a partir de espírito puro para frente, uma outra escala. Sabe a escala espírita? Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Pois é. Quando chega na primeira ordem, começa uma outra escala de evolução. Queria convidar vocês depois a olhar a Revista Espírita de fevereiro de 1868. Curiosamente, a maioria das mensagens foram trazidas entre 62 e 66, e só perto do desencarne de Kardec a publicou. Por que eu estou falando que certamente que o Asclépios é um espírito superior, mas não é um Cristo? Falar um Cristo, mas não só tem um Cristo, não. Existem vários Cristos. Nós sabemos disso, estudamos e sabemos que o Cristo é um espírito puro que está muito próximo a Deus. Ele tem acesso direto ao Criador. Como nós conhecemos um, que é Jesus, que é o Cristo aqui da Terra, o governador do nosso planeta. Mas para fazer uma correlação disso aqui, para a gente já caminhar lá para o final, que eu falei para vocês que a gente vai dar uma aprofundada agora que a brincadeira chega, que a gente vai analisar essas dúvidas de André Luiz na perspectiva da escala espírita, de entender esse processo de evolução que é importante. Que fica uma dúvida. Que natureza de espírito é esse? É um espírito da segunda ordem da escala espírita? Lembra lá, os bons espíritos. Os bons espíritos são definidos por duas grandes habilidades ou dois grandes fatores. O primeiro deles é a qualidade e o segundo o poder. E aí lembra lá que eu pedi para vocês guardarem 2 vezes o poder? 2 vezes. O poder magnético do Asclépios, depois o poder novamente. Pedi para vocês guardarem 2 vezes e anotarem. Porque na escala espírita, na segunda ordem, na item, questão 107 do Livro dos Espíritos, quando se define o que é um bom espírito, fala que são espíritos, que ele fala assim, que espíritos que têm predominância do espírito sobre a matéria e têm um desejo do bem. E suas qualidades e poder de fazer o bem são proporcionais ao grau já atingido. Ou seja, um espírito ele é mais qualificado, ele avança mais na escala espírita, quanto mais ele tiver qualidades e poder para fazer o bem. Quanto mais qualidade ele tem, mais capacidade ele tem de fazer o bem. Quanto mais poder ele tem, maior a intensidade desse bem que ele pode fazer. Isso é uma coisa que vocês têm que anotar, senão depois voltar aí, dar uma olhada no estudo para anotar e refletir junto à escala espírita, tá? Que é a qualidade e o poder que caracterizam os espíritos da segunda ordem. Só que lá, nesse mesma descrição, Kardec fala que esses espíritos ainda não se acham completamente desmaterializados e conservam mais ou menos os traços de sua existência corpórea. Bem, Asclépios
conserva os traços da existência corpórea dele, pessoal? Vocês lembram disso? Vocês lembram? Se ele guarda a forma daqui da Terra, forma corpórea? Não, né? Cornélio, inclusive, fala que ele perdeu completamente o formato, a estrutura com a estrutura, digamos, humanoide como a nossa. Ele não guarda. Então, se ele não guarda essa estrutura mais ou menos da existência corpórea, então ele já não é um espírito da segunda ordem, que são os espíritos bons. Por causa desses pontos aí, a gente já chega à conclusão que ele não é um espírito da segunda ordem. Se ele não é um espírito da segunda ordem, automaticamente denuncia-se que ele é um espírito puro. É um espírito da primeira ordem. E está aqui na estrutura da Terra, na estrutura da hierarquia de Jesus. Por exclusão. Eu chego a essa conclusão. Antes que me perguntem. Ele parece até que é um espírito superior. Se vocês olharem a escala espírita, partindo da segunda ordem, vocês vão ver que lá no final, a última da segunda classe lá, que é na segunda classe, ele fala o seguinte, que são espíritos superiores. Vocês vão ver que tem várias coisas que combinam com o comportamento do Asclépios. Fala que reúne ciência, sabedoria e bondade, e fala que eles transpiram pela linguagem benevolência. Tem uma linguagem divina, elevada, sublime, e aí a gente lembra do título Sublime Visitante, a gente lembra de tudo que ele falou e como ele falou com bondade. E tem uma outra coisa aqui que fala bem interessante, lá na escala espírita, dê uma olhada lá depois no Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, que esses espíritos superiores comunicam-se de boa vontade com as pessoas que buscam a verdade de boa fé e que são desprendidas dos laços terrenos para compreender. Mas são espíritos que se afastam dos que são movidos só pela curiosidade. E aí tem uma outra coisa que fala aqui de espíritos superiores ainda da segunda ordem, que fala o seguinte, que são espíritos que não encarnam, só encarnam excepcionalmente para cumprir missão de progresso. Então oferecem tipo de perfeição que a humanidade não está tão acostumada a ver, o tipo de perfeição. Olha que interessante. O Ainalda está dizendo que achou também que fosse um espírito superior da segunda classe. Eu também, Ainalda. Mas com essa característica aí de que ele já não tem mais essa característica humanoide, e o Cornélio explica isso para a gente, ele não é um espírito da segunda ordem. Mas você tem razão em uma coisa, porque essas características finais do espírito de segunda ordem, elas ficam muito próximas do espírito puro. Então ele guarda ainda algumas qualificações de espírito superior, e então certamente ele está nesse processo de transição. Como todos nós sabemos, não é um bloco fechado. A escala espírita foi construída para que Kardec ajudasse a compreender os espíritos em suas comunicações e para que pudéssemos também vislumbrar o futuro que nos aguarda. Não é à toa que tem tão pouco lá sobre os espíritos puros, um pouquinho mais sobre os bons espíritos e tanto sobre os espíritos imperfeitos para poder nós entendermos um pouco mais como funciona os espíritos que são imperfeitos, né? O Jailson está falando, lembrando que cada clássico dessas classes derivam muitas das outras até passarem para as outras. Isso aí, Jailson. Isso aí. Então, na minha interpretação, Jailson, ele não conserva mais essa forma humanoide, ele se desprendeu completamente da matéria. Não é o caso aqui do espírito de segunda ordem, mas ele já guarda outras características que, por causa disso, ele já é um espírito puro. Aí Elis está perguntando o que significa o espírito imperfeito. Elis, pega o livro dos espíritos depois, Elis, ou vai na Kardecpedia online e coloca a questão 100 do livro dos espíritos. Espíritos imperfeitos, em resumo, somos todos nós, ou a maioria que está aqui. Pode ser que tenha algum Asclépios aqui assistindo, não é? Mas somos todos nós os espíritos imperfeitos, espíritos que ainda estamos em evolução. Tá bom?
Eu vou trazer mais aqui, gente, uma outra reflexão, depois vocês olhem na Revista Espírita também, que como é que acontece, o que acontece com o espírito, deixa eu ajeitar minha lente aqui que está correndo. Os espíritos puros é uma classe de espíritos que não tem nenhuma influência da matéria, tem total domínio da matéria e tem um autodomínio. E são espíritos que são superiores aos outros. E quando fala superiores aos outros das outras ordens. E quais são as características? Tá bem, Elis, daqui a pouco eu te explico, tá, Elis, um pouco sobre a escala espírita. Se alguém tiver aí no chat, gente, mostra para ela o que é. Pega o livro, o livro dos Espíritos na questão 100 e vai lendo, ele explica bem direitinho, tá, Elis? Mas eu vou te explicar depois isso direitinho também, tá? Qual a característica geral do espírito puro? Não tem influência da matéria e é superioridade intelectual e moral em relação às outras ordens. Ordem esse em relação às outras ordens. É uma classe única, não tem subdivisão e eles não têm que passar mais por provas e expiações. Eles não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Eles já vivem a vida eterna. E quando fala vivem a vida eterna, é que eles já gozam da felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às vicissitudes da Terra. Ou seja, aqui o estudo começa, pessoal. Não aqui hoje a gente, sobre esse assunto. Quem já aprofundou a escala espírita, entendeu como funciona, precisa ir um pouquinho além. Pega lá o Caminhos da Luz, no primeiro capítulo, Caminho da Luz, desculpa, primeiro capítulo, que chama Gênese Planetária, está aqui na minha frente, que fala sobre a comunidade de espíritos puros, a qual Jesus faz parte, colegiado de espíritos puros. Esses espíritos só se reuniram 3 vezes aqui na região da Terra, em toda a história. A primeira, quando a Terra se deslocou da nebulosa lá do Sol, solar, da nebulosa solar. A segunda, quando foi para definir a vinda do Cristo. E agora, recentemente, como fala lá no final do A Caminho da Luz, que nós não sabemos exatamente por quê, certamente para tratar da transição planetária. Só que quando o espírito chega como espírito puro, lá na primeira ordem, né, na classe espíritos puros, começa uma outra escala de espíritos, que são a escala de espíritos puros. E no topo dessas escalas estão os Cristos. Olha aí, a Ana Rita respondeu para mim, tá, Liz? Já para me ajudar aqui. Que são os espíritos puros. Os espíritos puros tornam-se Cristos no topo dessa escala espírita dos espíritos puros, que são os co-criadores, são os Elohims, são os co-criadores, são os executores da obra de Deus. Quem quiser estudar, aprofundar um pouco mais sobre isso, vai lá na Revista Espírita de 1868 e tem uma pergunta que fala lá sobre o Messias anunciado. Eles perguntam sobre o Messias do Espiritismo, que é o tópico que fala, e eles falam, a resposta que é dada pelo espírito Lacordaire, se não me falha a memória, esse meu Lacordaire, ela fala o seguinte: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Então, eu não estou inventando que existe uma escala de espíritos puros. Está aqui na Revista Espírita, revelado pelo espírito Lacordaire. Essa reflexão que eu fiz junto com Haroldo Dutra Dias, no dia que nós conversamos 1 hora só sobre escala de espíritos puros. Foi uma conversa maravilhosa. Quando vocês estiverem com ele, não deixem de abordar esse tema, que é um ensinamento incrível. E aí, esse mesmo texto, ele fala que esses espíritos que estão lá no topo, podeis chamá-los de Cristos. E aí isso chamamos de anjos e etc, e etc. E ele fala também que além desses messias, que são vários messias, vários cristos, surgirão espíritos de escola em toda parte. E ele chama de lugar-tenentes,
que têm a mesma fé e o mesmo desejo. Isso é uma mensagem do Lacordaire. Nesse mesmo capítulo, depois tem uma mensagem do São Luís, que é muito importante, que ele também fala sobre os espíritos superiores. Ele fala que nem todos os espíritos puros são messias. Existem 3 tipos de espíritos superiores. E aqui, só para concluir essa reflexão, para a gente finalizar lá no texto do Obreiros da Vida Eterna, ele fala que existem os espíritos superiores que agem livremente por conta da própria vontade. Existem os espíritos marcados, que são aqueles que são designados para missões importantes. Eles têm a radiação luminosa, que é o signo característico de sua superioridade. Chamam-se espíritos marcados. Pouca gente sabe disso, estudou isso. Está lá na Revista Espírita, vale a pena para entender que tipo de espíritos são esses, que são espíritos que são escolhidos para resolver, para cumprir algumas provas. Mas alguns deles chegam a falir. Nós temos vários missionários que faliram em sua missão aqui. A gente pode ver isso no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente pode ver isso em várias palestras do Divaldo, quando ele fala de entidades superiores que falharam, que eram enviados do Cristo. E o terceiro tipo de espíritos superiores, que são os Messias, são os seres superiores que chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste, segundo São Luís. Ou seja, existe uma hierarquia entre os Cristos, uma hierarquia entre os espíritos puros. E se a gente quiser, depois já não tem tempo para a gente falar tanto sobre isso, depois vocês escrevam um e-mail para a Rede Amigo Espírita, para o Zé Aparecido, pedindo para a gente fazer uma palestra só sobre essa evolução das esferas crísticas, que eu volto aqui e a gente faz essa palestra sobre os Cristos ou sobre a evolução dos espíritos na escala espírita até as esferas crísticas. Então, depois, para finalizar, o Cornélio fala que Asclépios faz parte de uma comunidade de abnegados mentores da Terra e que ele aspira, inclusive, se juntar aos colaboradores. Ele fala assim, que o Asclépios aspira se juntar a divinas assembleias que, ele fala assim, a comunidades que habitam Júpiter e Saturno. E essas entidades que habitam Júpiter e Saturno, eles aspiram também, estão ansiosos em serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. E eu confesso a vocês, com muito entusiasmo, que eu fiquei muito emocionado quando eu li isso aqui. Eu cheguei até aí às lágrimas, porque eu vi, gente, que mesmo os espíritos puros, mesmo aqueles espíritos assim tão especiais que estão comandando, espíritos co-criadores, que estão comandando já a criação em planetas, eles anseiam por aquele momento que serão convidados para tarefas maiores na obra de Deus. Isso me encheu de alegria, que eu vi, olha, são espíritos já com alto grau de sabedoria, espírito que pode ser considerado espíritos crísticos até, que ainda esperam por esse convite de entidades superiores de Deus para ocupar funções maiores no nosso planeta, no nosso universo. Inclusive, depois, aqueles que sustentam o nosso sistema solar, que aspiram sustentar a constelação de Hércules, que nós pertencemos familiarmente a esse grupo. Ou seja, esses espíritos ainda não são co-criadores. Eles ainda são falanges, ainda não são falanges de espíritos que dirigem o universo. Os co-criadores, que são os Cristos, são espíritos que estão coordenando toda a tarefa divina e que Deus deposita neles o poder de co-criador, porque são espíritos que têm o maior poder e qualidade para fazer o bem e criar cada detalhe da criação divina. E as noções de infinito encerraram a reunião encantadora do Santuário da Bênção.
Gente, esse capítulo é um capítulo lindo. É um capítulo maravilhoso. Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui. Hoje, como eu falei, a gente esticou um pouquinho mais, e por conta de que precisamos sair mais cedo na semana passada, mas a partir da próxima semana a gente volta no horário normal, das 8 às 9h15. Quando precisar estender, a gente estende um pouquinho mais. E eu queria agradecer a todos vocês, em especial ao nosso querido Asclépios, que está lá nos ciclos superiores, que ele possa receber também as nossas preces e a nossa gratidão por ter trazido essas informações, ao André Luiz e ao nosso Chico também, por ter cedido, né, a sua mediunidade para que André Luiz pudesse trazer essa mensagem. E se você gostou desse estudo, compartilhem com seus amigos, compartilhem, que nós queremos que mais pessoas tenham acesso a esse estudo desses elementos que estão escondidos aqui na nossa obra Obreiros da Vida Eterna. Grande abraço, Jailson, conterrâneo de Recife. Que Jesus abençoe a todos. Daniel, Ana Rita, Elis. Jesus abençoe a todos vocês. Na próxima semana voltamos com a Casa Transitória. Vamos ver 2 capítulos na próxima semana para acelerar um pouco o estudo, e vai ser muito bacana. Que Jesus abençoe a todos vocês e nos encontraremos em breve por aqui na Rede Amigo Espírita. Quem não segue ainda a Rede Amigo Espírita, dá o like aí, coloca lá o sininho para ativar tudo o que tem lá da Rede Amigo Espírita, né? Todo o conteúdo, todo dia eu consumo alguma coisa da Rede Amigo Espírita, porque é um conteúdo maravilhoso. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.